Convido os senhores, nossos queridos amigos, para acompanhar esse nosso podcast Meta Esporte Clube desta noite. Vocês vão adorar, vão gostar, porque além dos nossos queridos companheiros, que vocês já sabem que preenchem esse nosso trabalho, nada mais, nada menos que um dos melhores jogadores do Brasil, jogador Aladim, que fez história por onde jogou e principalmente no Curitiba Futebol Clube. Daqui um pouquinho, hein? Meta Esporte Clube chegou a vez. Esse podcast tá dando o que falar, né, Mion? É verdade. O Mion vem todo o programa, diz os números crescendo, e eu acredito que seja isso a grande motivação nossa. E também um detalhe que eu não deixo passar, todo início de programa. Aqui só se fala do futebol paranaense. De vez em quando nós vamos falar do Corinthians. Tem muita gente falando de Corinthians, de Palmeiras, Flamengo. Flamengo ontem segurou a barra lá atrás, mas aqui é Série B. E nós queremos ver times do Paraná na Série A. Curitiba nós vamos falar, hein? Está com a porta da esperança. Está lá, está chegando. E o atleta? Tudo isso nós vamos falar. Além de estarmos aqui com o nosso Dudu, Edemar Anuzek, histórico Edemar, Mion, então, eu estou com um profissional aqui dos tempos outros. Nós estamos acostumando aqui nessa semana a trazer jogadores que foram campeoníssimos do Curitiba. Todos têm história, porque o Curitiba, eles vão dizer aqui, hein? Vai ou não vai? Vai aproveitar esse CRB e já estará na Série A? Esse é um pensamento de todos, mas nós vamos falar sobre isso. Eu quero agradecer a presença também do meu escritor, está aqui. O homem do livro. O homem do livro pegou. Agora tem um outro grande personagem que vai também. A coisa pegou, né? O livro é uma coisa. O livro é o fantástica. Walter Xavier, né? E quem tem, diz assim, quem não tem dinheiro conta a história, a torcida brasileira. Mas nada mais, nada menos que o Aladim, torcida. Aladim Luciano. Ganhou um título em 60, tinha 20 anos. 66. 66 tinha 20 anos no Bangu. E depois rodou, ele vai contar a história dele, vai contar pelo livro. Eu não vou antecipar nada, porque senão depois os caras falam, não vou comprar mais. Não dá mais para comprar o livro. Mas é muita coisa falar o gênio. Além do bom caráter, do amigo do campo, amigo de concentração, amigo de tudo, da vida. Ele foi um brilhante vereador da cidade. O Aladim teve 12 anos na Câmara Municipal e de uma simplicidade, eu diria, canina, porque o cão é uma força, né? Canina. Ele teve uma presença bonita como vereador, vai contar isso. E a história maior ainda, eu diria, da panificadora do Aladim, que eu ainda não fui convidado. Ele já tem 60 anos, essa panificadora, e não passei lá. O Cláudio vai lá, os caras vão lá tomar, não pode ser, ele está toda hora lá, ele, o Butini, os nossos amigos, panificadora que está comandando com a família anos. Até hoje, desde quando? 40 anos. 85. Um grande abraço, é um prazer te ver, a tua história é linda e vai ser retratada, e vai ser falada e comentada pelo nosso escritor Acef. Tudo bem? Quanto tempo, pelo amor de Deus, nossa amizade, né, vem de longa data, desde a época de Juventus, né? A gente jogando contra. Tá. Realmente, eu fico muito feliz, né, de ter permanecido em Curitiba esses anos todos. Eu sou um paranaense de coração, de vontade, minha família, meus filhos nasceram todos aqui. Ficamos, né? Cheguei. Eu ainda cheguei um pouquinho antes. Chegou um pouquinho antes. Cheguei em 70. Bebeu água aqui, ficou. Cheguei em 70. Então, eu cheguei em 73, né, dentro do Torneio do Povo já. No dia que o jogo Curitiba ganhou de 3-0 para essa do Corinthians aqui. Cheguei numa chegou naquela data. Vi o jogo, aí fui estrear no domingo contra o Internacional. Gênio, você me faz lembrar agora que o Curitiba foi jogar uma partida no Parque Antártica contra o Corinthians. O Aladim era a ponta esquerda do Corinthians.
O Corinthians tem um bom time na época. 3-2. Saiu ganhando de 2-0, pô, não dava, né? Aí o Tim fez aquela maquiavélica. Batear, né? Tô Batear e Paquito. Aí ele tirou, acho que foi o Renatinho, o Negreiros estava no banco. Ele até fala hoje para mim, ô Mingau, estava no banco. E o Elba me pôs aos 40, aí ele entrou, tal, não sei o que, virou para 3-2. Uma coisa, foi uma vitória assim, maiúscula. Jogo no Palestra Itália. E que bom No que o Aladim Palestra veio. Itália. Porque o Aladim, ele entrou num processo de esquema tático brilhante, que Curitiba tinha um 4-4-2, meu Deus, e sempre com 2 atacantes. Quando descobriram que o Abatiar era o jogador veloz, começaram a marcar o Abatiar, e aí entrava o Zé Roberto, que qualquer 1 metrinho quadrado fazia chover. Hein, Aladim? É verdade. Fazia tudo e o Abatiar, chegava o Abatiar na cara de todo mundo e fazia o gol. Verdade. Me conta um pouco Então, dessa tinha sua presença do Bangu e a vinda para o Corinthians. Então, do Bangu, eu fui dos últimos a sair do Bangu, que eu saí em 1970, outubro de 70. Nós fomos campeões em 66, 67 perdemos o campeonato do Botafogo na final. Infelizmente, na época, o doutor Castor de Andrade estava preso. Senão nós tínhamos acho que uma Ali outra... pagava em dia, né? Ah, isso aí. Mas a equipe era muito boa. E em 68, aí venderam o Paulo Borges para o Corinthians, por R$1 milhão na época. Foi uma E transação. começou. Isso. Era o Paulo Borges, Paulo Borges, Cabralzinho, Ladeira, jogava bem. Osimar e eu. Esse era o time. Osimar, que jogou depois na Portuguesa? A Portuguesa. Pô, jogava muito o Osimar. Espetacular, meia jogava esquerda. muito. Né? E pelo menos você vê na época, ele tinha 34, eu tinha 20. Entendeu? Aí, 68. Eu peguei na Portuguesa. Né? Aí, 68, aí eu. Começou a faltar dinheiro, porque o Castor não estava presente. Aí começaram a vender, como Paulo Borges, Maritito para o Cruzeiro, o Birajara para o Botafogo, Fidelis para o Vasco. Grandes jogadores aí, grandes jogadores. Aí começaram a trazer emprestado da Portuguesa. Aí tiramos em 8º lugar, em 68. Campeonato Carioca, 8º lugar. A gente era o Bangu na época, quando eu cheguei lá, que era juvenil, eles eram 3º, 4º, 5º, até nós ganharmos o campeonato de 66 e vice 67. E teve aquela... Que sensação foi aquela Curitiba e Bangu em 1985 no Maraca, né? Você estava aqui já com a gente, hein? Que sensação. Então, maravilha. Pô, me entrevistaram, tá? Estava lindo. A torcida carioca estava lá no Maracanã. Aí, na época, eu já expliquei. Falei assim, quando eu cheguei no Bangu, o meu primeiro time era Vasco da Gama. Cheguei lá, era Vasco, mas, pô, você tem que trabalhar em prol do Bangu. E fiz isso, graças a Deus, com a melhor naturalidade, né? E a melhor honestidade. E quando vieram me fazer essa pergunta, eu falei, eu torci pro Curitiba. Pô, eu estou aqui há 15 anos, na época eu estava com 15 anos já aqui, e o que eu tenho que fazer? Meus filhos, primeiro e segundo filho já tinham nascido aqui, e tem que ganhar o Curitiba. O Bangu já ganhou muita coisa, o Castor já, né? Não precisa mais de título, não. E foi a minha resposta para todo mundo que me perguntou. E aqui ganhou um monte de títulos. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Porque eu tinha um tio e uma tia que trabalhavam, me parece, na empresa. O Bangu era o time da fábrica Tecidos Bangu, é isso? Tecidos Bangu. Quando eu cheguei lá, o presidente do Bangu era o doutor Silveirinha. Morava nos Estados Unidos, morava em Nova York. Exatamente. Guilherme da Silveira Filho, Exatamente. era o nome dele. O nome do estádio, inclusive. É O nome do estádio, inclusive. Bonita tem Isso esse aí nome. mesmo. A nossa roupa, camisa e calção, tá? Era vinda da fábrica. Da fábrica. Entendeu? Nós viemos depois no Corinthians, lá que foi usar roupa da Adidas. Foi o primeiro... Era marca. Era fardamento. 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 Fique à vontade aqui, vamos Aladim, conversar com a Aladim. Primeiro um prazer, uma honra e uma emoção. Fã desse rapaz aí que jogava muita bola. Deixa eu abrir um parênteses, meu. Claro. Os mais novos que não conhecem, o Aladim era um falso ponta pela esquerda.
Se jogasse hoje, jogava na Europa, mas com toda certeza. Mais fácil. Futebol moderno. Mole. Aliás, não só ele, né? Tem muitos jogadores de hoje, os caras Aqui dizem, também, mas era outro futebol, mas jogariam na Europa com certeza. Aladim, a tua saída do Corinthians, na época, causou um espanto geral. Eu lendo matérias, e você veio para o Curitiba. Conta essa saída do Corinthians, o porquê. E ele vem emprestado. Como, né? exatamente, Veio veio emprestado. E como você parou no Curitiba? Então, aconteceu anteriormente, em 71, Corinthians e Flamengo. Eu fiz gol da vitória no Torneio do Povo. E o qual nesse ano foi campeão, né? Corinthians. Corinthians 71, Flamengo 2 72, e o Curitiba 3. isso aí. E meu pai morreu. Ele era vascaíno dentro de meu pai também. Eu era Vasco porque meu pai era Vasco. E nesse inteirinho da morte, né, do momento lá que tinha feito o gol, terminou o primeiro tempo. Aí vieram os dirigente lá me segurou no braço, me puxando. O Moré não quer que dê entrevista, não sei o que. Mas eu tô olhando, claro, você não é bobo, você olha para do lado assim, tá Rivelino falando, o outro falando, tá aí, mas eu nem pescar que teria acontecido alguma já coisa. Já tinha notícia e não queria lhe passar. Não passar. Aí, certo. Vestiário. Aí, vamos lá, tá, e voltamos de novo. Esse diretor veio comigo, puxando, tá, papá. Beleza, joguei o segundo tempo todinho, tá? Aí vencemos de 1-0, tá? E quando eu fui saber que eu tava no banheiro, tomando banho, né? E meu carro tá na frente do Pacaembu para ir pro Rio de Janeiro. Não pro Rio de Janeiro, para Barra Mansa, onde eu nasci e a família morava. E já tava prontinho lá na porta do Pacaembu. Aí um diretor veio e falou assim, não, você não vai sozinho, não sei o que, tá? E levaram meu carro lá pro Parque São Jorge, tá? E eu fui de carona com esse diretor até chegar na minha cidade lá, esperando que tivesse algo anormal e que meu pai estivesse vivo, né? Mas quando eu cheguei no começo da rua, aquele monte de gente, já viu, né? Aí me perdeu o pai, é tristeza. Então, aí beleza. Porque o maior torcedor nosso, como vê o pai, né? É o pai mesmo. É o pai mesmo. Que acompanhava. Que acompanhava. Aí, tudo bem. Aí, naquela época, no final do ano, esses jogos assim, o Torneio do Povo, terminava e já vinha logo as férias, né? Quase todos os clubes eram assim. E dali uma semana o Corinthians ia das férias. Mas eu me mandaram ficar lá, quantos dias eu pudesse ficar, tá, pá, de luto, aquele lance todo. Mas, sabe o que é? O cara solteiro, 20 anos, 21 anos. Hoje, aí... Você tem mais irmãos? Mais irmãos? Eu tinha meus irmãos. Hoje em dia não, hoje em dia não tem mais nenhum. Ele é o caçula. Tinha mais 6 irmãos. Caçula. Deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Contar a história de vinda do Corinthians para o Curitiba. Que na imprensa lá ninguém entendia muito a tua saída do Corinthians para vir para o Curitiba. Aí veio 72, então, né? Aí, por exemplo, o pior mesmo, foi nesse desenrolar dessa morte do meu pai. Aí o Corinthians jogou lá em Vitória do Espírito Santo contra o Rio Branco. Não sei nem se tem esse time mais, né? Acho que nem tem, né? Tem Rio Branco. Aí fomos jogar amistoso lá, tá? E mandaram pra lá. Você quer ir? Tá, já fui. Aí chegou lá, vamos entrar em campo lá, tá, nem um minuto de silêncio. Eu tava esperando um minuto de silêncio. Claro. Nem um minuto de silêncio, sabe o que eu fiz? Saí, entrei pro vestiário. Aí deu um rolo danado lá, nem me lembro mais o que deu. Aí comecei a primeira briga no clube, nesse sentido. Aí alguns gostaram, outros não gostaram, e voltamos naquele ano lá, e até, né, nesse ano que a gente perdeu pro Curitiba, esse 3-2, aí tava meio tenso assim a minha estrada, porque lá tinha Marco Antônio, tinha Peri, tudo jogador, né, que poderia me substituir, também. Isso aí. E o Homem de Almeida estava lá, nosso Almeida? Nosso ele supervisor. 71, foi 72 e voltou 73. Isso. Aí viajamos para a Europa e tudo mais, tá? Quando voltamos, aí o Internacional me queria. Aí, não, só vendido, não sei o quê, tá. Aí
pelo intermédio de Almir Almeida, me emprestaram para o Curitiba. Foi a melhor coisa que o professor fez, né? Então. Esse Almir de Almeida foi o maior de todos. Fala aí, Eduardo. Você chegou no... O Eduardo foi árbitro no nosso tempo. Você chegou no evento que ele estava no campo? Eu parei em 74. Não, mas ele já estava aqui. Foi em 74, aliás, eu parei em 79. 74 eu fiz o curso, passei no curso em segundo lugar, e daí mas é que a gente começa nas categorias de base. Meu primeiro jogo no profissional foi em 77, eu já estava morando em Maringá. Então foi por isso. 77, mas, 77 Maringá vai lembrar do Aladim. Em 79... não dá para lembrar, né? Desculpa, Aladim pode lembrar isso, né? Sim, só para agora. Em 79 nós trabalhamos no Atletiba, eu, falecido Braulio e o Luiz Antônio, que era de Maringá. 79... Foi 2-0 para o Curitiba. Voltei para o Curitiba. Que é do Curitiba, né? Braulio Zanotto. Braulio Zanotto foi o árbitro. E aí na semana seguinte... foi repetido o mesmo trio, coisa que não aconteceu durante uns 30 anos, para repetir o mesmo trio num clássico. O Braulio, eu e o Luiz Antônio trabalhamos em Curitiba e Colorado, acho que ele já era Colorado. Uma pergunta que eu queria fazer para você, não tinha VAR, né? Não. VAR não tinha. E a televisão era normalmente uma ou duas câmeras só. No máximo. O árbitro tinha que ter peito. Precisamos fazer uma correção. Ele não terminou em segundo lugar, ele terminou em primeiro no curso. É que deram um jeitinho para colocar um outro cara no primeiro lugar. Não, foi em primeiro lugar, eu me lembro até hoje. Até hoje foi bem de arbitragem. Era um grande amigo e foi por merecimento. Mas, Ladinho, eu tenho uma curiosidade no lado político, não sei se compensa a gente entrar nesse lado. Você entrou na política por pressão ali dos amigos da comunidade do Bacaxiri, ou você disse, não, eu vou aproveitar esse lado do futebol e fazer alguma coisa em prol da comunidade? Então, rapaz, naquela época, uma mistura. Isso, naquela época tinha várias pessoas que... eu posso complementar isso para você ficar. Você entendia ou entendeu sempre que você entrou por ter sido jogador pelo grande trabalho que você fez na comunidade? Uma soma? É uma soma? Uma soma, era uma soma. Eu já sabia disso mais ou menos, tá? E a primeira pessoa que me procurou para ir para a política foi o Nivaldo. Sabino Piccolo já era vereador e estava num partido lá que eu não me lembro mais qual que era da época. E eu pelo Djalma, apesar de jogar no Atlético Paranaense, né? Sempre foi muito meu amigo, fora de campo. Aí eu assinei no PFL. Filiação. PFL, Aí, Hidalgo. Aí, então tá bom, então você tem que assinar lá a tua coisa. Prometendo muita coisa, mas não veio nada, mas você foi no peito e na raça. Então, é mais ou menos assim. Eu naquela época eu tava calor, de bermuda, tá? Meio cheio de farinha, né? Aí fomos lá conhecer o partido do PFL, que era atrás na rua Erasto Guedes, a panificadora. E a Nicarágua, onde eu morei 20 e poucos anos ali, era a sede do partido. A sede do partido era ali. Aí tá, rapaz, mas não sabia que o prefeito da época era o Taniguchi, que era do PFL. Eu nem sabia disso aí, né? Aí, mas tudo bem, tá? Aí vamos lá. Tá? Eu falei, pode ir assim mesmo? Pode, tá? Quando você aí que num casarão bonito pra caramba, parece um castelo. Aí Taniguchi de terno, gravata, aquele lance. Quando eu vi, fiquei até com vergonha, cara. Falei, e agora? Tá, mas não, me trataram muito bem, tá? E assinei, e tudo bem, tá bom. Aí passou de 15 dias, apareceu o PV. O PV. Aí até então começamos a conversar, né? Assim, outras pessoas, tá? Os fregueses mesmo, tá? E você ficou no PV todos os anos, né? Fiquei 12 anos. 12 anos no PV. Então, aí, 15 dias depois, aí assinaram a desfiliação do PFL para o PV, que eu achava, todo mundo achava, e eu também achei que eu tinha mais chance.
Entendeu? Aí entra aquela, como é que chama? Coeficiente eleitoral. Aí entra a legenda, aquilo que a gente sabe, nós sempre gostamos de ir lá no dia da eleição, né? Isso. Mas olha, E na época eu lembro que eu liguei para o Aladim no dia que ele ganhou, parabéns ele, falei, e agora o que eu faço? Falei, agora vai aprendendo. Eu estava totalmente no escuro mesmo, pelo amor de Deus. O Partido Verde me deu todas as coordenadas porque eu tinha que... O Beto Richa ganhou, né? E quase todos os vereadores... Levou a legenda. Levou a legenda. E o setor ali era Jair Marcelino, Julieta Reis, tinha escritório no... Mas teve um ano que você ganhou na frente. Na frente, Foi primeiro do PV. Foi. Não, isso aí. Fui o único da primeira vez, e nas outras vezes eu ganhei também. Muito bem, Aladim. Não vai falar tudo, e eu aqui? Então, de repente, não vai escrever mais nada. Hein? De repente, não vai escrever mais nada. Vamos falar agora, que é o que nós... Estamos numa torcida danada, que é a Série B. Mas vamos iniciar pelo Atlético? Vamos. Porque o Curitiba tem mais coisa para falar em relação até uma dificuldade que vai ter de público. É bom que a gente diga que esse jogo do Curitiba vai ter a capacidade foi reduzida por um show. De um show. A curva do Mauá não vende ingresso. Você vê que pena num jogo desse. Eu acho totalmente errado. Aliás, a maioria dos clubes, capitão, o Palmeiras tem esse tipo de problema, o São Paulo tem esse tipo de problema com shows, o Atlético tem problema de shows, tanto que o jogo de ontem... Mas eu não estou condenando o show. Da Taça Federação Paranaense de Futebol, em que o Curitiba ganhou do Atlético por 1-0, o jogo foi na Viracapanema e o mando era do Atlético. Viu, eu não estou falando do show. Foi no outro dia, fizemos há 3 anos atrás. Então elimina o problema, porque esse é o jogo. É para estar o estádio. Só como curiosidade, o São Paulo divulgou ontem isso, que até 2031 eles vão faturar 120 milhões em shows. Não é mais o campo. Então, o campo é só para atender, 120 milhões. Não tem bola. Mas, Eduardo, vamos iniciar com o Atlético. Ô, Romauro, nosso diretor, hein? Vamos lá de Atlético. O Atlético, lembrando que ganhou do Amazonas. Você esteve lá, né? Acompanhou 2-0. Diga aí enquanto está rodando lá. Fala. Pois é, capitão. O Atlético é aquela história. O Atlético não fez uma grande partida, mas conseguiu vencer, que era a situação mais importante. Eu acho que até o Atlético levou uma sorte, e eu digo, às vezes eu tenho repetido isso, o Atlético está tendo mais sorte que juízo, né? Porque a sorte é que o Amazonas também não foi um time ofensivo, só foi dar umas esticadas no final da partida, e aí praticamente já estava vencido o jogo pelo Atlético. Mas jogou sorte de ter grandes atacantes, né? Sim. Você vê, o Julimar fez 2 golaços. O segundo, mais uma vez, o goleiro... mão de vitrola, né, que a gente chama. Mão de vitrola. Mão de pau, mão de alface. O bracinho de canguru. Mas o importante foi que, principalmente esse jogador, o Julimar, é um jogador que está voltando e que vai ajudar muito o Atlético. E ajudou, porque a ausência do Viveiros foi sentida pelo Atlético. Né? O Atlético não teve a mesma capacidade ofensiva que teve quando o Viveiros joga, porque é um jogador diferenciado, é um jogador que enfrenta a zaga. O Julimar veio de onde, hein? O Julimar é da base. Da base. O Léo Derek de onde? O Léo Derek é base. O Dudu é base. Onde jogou? O Léo Derek jogou onde? Lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Ele faz lá, faz o Aladim. Ele faz o Atlético joga ali. Com 3 zagueiros, capitão. Ele faz a ala pelo lado esquerdo. Mas ele é veloz. Ele foi ouvir ele jogar uma partida. Esse cara é formidável. Mais um que está surgindo. Colocou no lugar certo, mas usa ele para... O garoto está pronto. Está pronto. Independente se o outro era ruim ou não, o problema passou a ser do Amazonas. O Atlético fechou, então, 53 pontos, né? Com 15 vitórias, o que é importante. E agora enfrenta o Goiás. Saldo de gols. Você disse saldo que alguém gols vai tem classificar... 5 gols ao Atlético. É pouco. Por causa da defesa. Por causa da defesa. Muito gol. O Atlético tem a segunda defesa mais vazada. Que coisa, ele fez gol a granel, né? E o ataque é o segundo mais positivo. O meio campo jogou sem cabeça de área, foi embora? Não, ele jogou com o Filipinho. E jogou bem, jogou surpreendente, foi um dos melhores.
Jogou muito bem, distribuiu o jogo. Mas teve ausência do Zapelli. Queira ou não, o Zapelli hoje faz falta no Atlético. Bem, não tem construção. Todo mundo jogadas, critica o né? Zapelli, mas é um jogador muito importante. Mas ele agora está jogando atrás, Está né? jogando bem. Ele arrumaram o lugar dele que está de volante, ele não está mais chegando. O Atlético teve dificuldade para construir jogadas dentro daquilo que o Edu estava falando. O Atlético não jogou bem. Tanto é que fez um gol com 15, 17 minutos Golaço. E só foi fazer o segundo gol aos 25 do segundo tempo. O ACEP também está ali na beirada, está em vestiário, está acompanhando pela CBN. O que você está achando em relação... Depois eu falo do Curitiba, que você é um repórter que está cobrindo o Curitiba. Essa situação do Atlético jogando com um time que estava sendo comentado, o Goiás queria subir, e de repente ele tombou, mas tombou de um jeito, e que agora ganhou e foi para 55, e passou até o próprio Atlético. A Série B tem muito isso, né? O campeonato longo, né? 38. O time não consegue ninguém manter vai no linear, ninguém. Sobe, desce, cai de produção, melhora. Samba do crioulo doido. O problema é que às vezes cai e não consegue mais voltar, né? É o caso do Goiás. Caiu e não conseguiu. Estava em primeiro, segundo, agora saiu do G4. Se não ganhar do Atlético agora, o próximo jogo, está fora do acesso. Eduardo, você tem os números. Acho que o empate já não vai ser assim uma coisa agradável. O Goiás hoje está numa situação melhor, né? O Goiás hoje está em quarto lugar. Está com 55. O empate para o Atlético, capitão, não é um mau resultado. Não. Porque ele tem jogos que ele pode morrer. Mas aí ele fica na dependência dos outros também. Além da obrigação de vencer os outros 3 jogos, ele fica na dependência de que o Goiás perca outra rodada. Esse jogo me parece... Mas tem muito confronto direto. O Viveiros não jogou essa partida, né? Não, o Viveiros tinha sido... Pagou o campeão, né? Agora eles voltam. Pô, esse jogo de sábado do Goiás contra o Atlético lá em Goiânia, uma derrota do Atlético vai complicar a situação do Atlético. Até o empate acabou. Até o empate não é um nem bom a matemática. Resultado. Só interessa a vitória. Pode ser que ele tem 2, 3 jogos aqui depois? Tem, acho que mais 2 jogos. O Atlético tem o Goiás fora, depois tem o Volta Redonda em casa, a Ferroviária fora e termina com o América Mineiro. Ainda tem um Ferroviária no meio. E aí, gente, você vê que situação ficou o Atlético, né? Então, estava uma situação boa, né? Depois mudou. Eu acredito que fica à vontade. Como quase paranaense, eu gostaria que tivesse aqui na luta dos dois, tivesse Maringá, Colorado, Paraná. Aliás, o Paraná, viu? Só pra você saber. Operário. Então, uns 5, 6 times do futebol paranaense nessa primeira divisão. No final ele vai falar do Londrina, tu sabe, aqui é Paraná, aqui é futebol paranaense. A SAF parece que vai dar certo no Paraná. É mesmo? Estão sabendo, né? Hein? Tá 220 milhões. O torcedor já está querendo saber. Pois é, mas ainda há uma questão. A questão dos credores. Dos credores, né? Os credores que não gostaram, eles precisam aprovar. Uma contestação, né, Dudu? É uma contestação, eles não gostaram da forma. Mas eu acho que é a única situação que tem... parcelamento, né? É a única situação que tem o Paraná para poder... É melhor... Tem um velho ditado que diz, é melhor um bom acordo que uma boa demanda. Claro. Melhor um mau acordo do que uma boa briga também. Também, né? Então, agora é o momento, sabe... Senão eles não vão receber. Agora, voltando na Mion, no Atlético... Também se ganhar do Goiás, aí embala. Ele está nessa, né? Então, Botafogo no campeonato. Aí ele passa vai a 56. Ele passa o Goiás e tem mais um jogo aqui que vai a 50. Chegou a marca de 62, 3, está lá dentro. Por isso o capitão para mostrar que só a vitória interessa. Claro. Então, mas aí é que tá. Por isso que a gente, como há muitos confrontos, Chapecoense tem confronto, o Remo tem confronto, olha Goiás a tabela do Remo. Quer ver, capitão? Qual é a tabela do Remo? O Remo joga com a Chapecoense. Aonde? É o próximo jogo. Esse jogo lá em Belém. É em Belém. Depois ele tem o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Depois Novo Horizontino em Novo Horizonte. Joga com o Avaí em Florianópolis. E tem o Goiás na última rodada que ele joga em casa. É mata-mata que o atleta tem que aproveitar. É aí que o atleta tem que aproveitar. Esse é o jogo. Se ele vencer, ótimo.
Mas o empate ainda não é. Mas aí ele fica na obrigação de vencer os outros 3 jogos. O Atlético tem a obrigação de vencer os jogos restantes que ele tem. E a tabela do Novo Horizontino, presta atenção. O Novo Horizontino, ele tem o Remo, Aí, ó. Mata-mata. Tem o Goiás, Mata-mata. tem o CRB, e ele joga agora nesse sábado contra o América Mineiro. Mas é em tem Minas. muito mata-mata, muito mata-mata. Quem perdeu, perdeu, né? Se empatarem, os dois se matam. Então, veja, o Atlético com 53... A verdade, na relação da Série B do Campeonato Brasileiro, como da Série A, não houve ninguém que disparou, como em outras ocasiões. A competição se tornou interessante, exatamente porque tem muitos clubes na briga para subir. Você fala Série B, né? Série B. Nós temos 9 Série A não, brigando. né? Série A não, Série A os dois, matematicamente. Em outras épocas, às vezes, brigando. um time disparava, já primeiro lugar, o segundo, terceiro, Nós estamos comentando, quarto. viu, Aladim, um dia aqui, o Corinthians com 33 pontos, ele aumentou um pouquinho mais, e o Palmeiras com 61. Que campeonato é esse? Um tem 33. Como é que você recupera um campeonato desse, né? É difícil demais, Tá né? muito difícil. Porque nós temos que torcer, então, até para que entre o Atlético e Curitiba. Nós temos que fazer força para que o futebol paranaense valoriza. Quem foi para lá foi o Carilli, né? O Fábio Carilli foi lá, foi pro Goiás. Ele conseguiu uma vitória com o Criciúma. O auxiliar dele é o Cuca, né? Que foi jogador da base do... O Cuca sempre. Da base do ganhou em Criciúma, Cuquinha né? que jogou Esse também. é o detalhe. Agora, é claro que o Curitiba passa a ser agora um enfoque maior. Esse jogo final, hein, Gênero? Não é nem para ter jogo, né? Chegar a entrar, né? Terceiro escanteio, gol. Verdade, Conta aí como é que ganha um jogo desse. Ganha no vestiário. Sair prestando, jogando em casa, então, sair com aquela galera. O jogador do Curitiba fica jogando atrás, cara. Ele tem que jogar pra frente, cara. Eles têm que colocar os caras lá de bunda, lá dentro do jogar gol. Na vertical. Não ficar atrás. Existe uma dúvida que Mas o é Curitiba... a característica, né, Aladim? É a característica. O time só sabe jogar assim, né? É porque não O que tem você acha dos atacantes Não tem do jogadores para Curitiba? outras opções, né? Não O tem. Curitiba Qual que é não a tem tua outras análise? opções. O Curitiba tem um técnico que está fazendo um belo trabalho, mas não tem opções de Ele não tem a qualidade, vamos dizer. Ele Essa é a poderia minha até inventar uma pergunta boa pro Aladim. coisa. A qualidade dos atacantes. É isso aí. Eu gostaria de uma análise do Aladim, que foi atacante. Então, os atacantes têm que encarar, por exemplo, pelo treinamento que faz, tem que colocar em prática no dia do jogo. Claro. Não tem nada que ficar pedindo, alguém pedir, o treinador pedir, não. Claro, tem que ser esse é dele, né? É verdade, Não, tem que ser tem dele. Personalidade, iniciativa. Iniciativa. O Julimar acreditam? fez isso contra o Amazonas. Nós tivemos grandes técnicos. O De La Torre, por exemplo, capitão, jogou com o Mozart no CSA, jogou no Mirassol. Fez sempre gol, foi artilheiro. sempre foi artilheiro. E Aqui, não, ele é o artilheiro do time, né? Só que Ainda, né? O Aladim, Tá faltando alguma coisa. Aladim está nisso há muitos anos, mais do que eu, hein? Mais do que eu. Bom, Aladim, eu falo às vezes aqui, não é para tirar o brilho de técnico do futebol. O técnico do nosso tempo tinha que ser inteligente, sabe o quê? Fazer harmonia de vestiário e usar o critério que não atrapalhasse nada. Ele tinha que ter um critério e saber de cara quem era o cara. Não adianta. Você pode ver a escalação do Corinthians, não sei como é que era, mas o nosso, o Adelino, o roupeiro punha já no, sabia onde estava o Aladim, o Hidalgo, o Hermes, ele sabia onde estavam, ele mesmo já escalava. Agora, num jogo desse, Aladim... Aladim... mais que naquela época era de 1 a 11, né? É de 1 a 11. Então não tinha, já sabia. 89. Quem vai jogar Agora, tá até o 11, né? Eu quero que o Aladim também possa dizer a respeito. Esse é jogo, tá bom, o técnico falou, jogo do cara. Isso é jogo do cara. Nós se Vai ficar na história. A gente reunia 3 ou 4 dentro do campo, lembra? Vamos falar com ele. Faz você lá. Aí. Faça aquilo que ele mandou e mais aquilo que você sabe. Claro. Não precisa mais nada. Mas hoje tanto é que você vê as entrevistas no final do primeiro. Agora vamos no vestiário, vamos ver o que o professor tem a falar.
Pô, e você não fala, pô? Exatamente. Mas E você não Ele faz não tem nada. ideia. Isso que o Aladim falou tem uma diferença. Naquela época tinha qualidade. Esses jogadores que se reuniam eram jogadores de qualidade que resolviam os Um problemas. grande jogador. Mas E hoje até se reúnem, se abraçam antes do jogo, no intervalo, depois voltar para o segundo tempo. Mas e a qualidade? Bom, você vê, Além da burocracia de seguir o esquema tático. você tem né? que ver os grandes times. Tô Você cumprindo o que o professor mandou. O Gênio jogou muitas vezes contra o Gerson. A gente sentiu o Gerson mandava no time, dava de dedo. Ou não dava? Dava de dedo, canhota. E a gente sabia como ele jogava, tudo, ele dava de dedo, ele mandava. O Zito mandava no time inteiro, até Pelé e tal, ele mandava em tudo. Não era Isso mesmo, assim, o time era maravilhoso, aquele ataque e tal, mas era assim que funcionava. Então eu quero ver num jogo como esse, é um jogo que o jogador tem que estar lá, sabe, falando assim, esse é o jogo, eu corria o Brasil todo levando porrada, Série B, campo às vezes nem todo bem, pois a torcida está aqui e não podemos falhar. Ei, gente, isso é um doping, né? O que eu estou fazendo aqui é um doping. Isso é verdade, é. Aliás, o Curitiba tem um detalhe já. Eu li uma informação que a direção do clube já está pensando num grupo de 20 jogadores para serem contratados para a Série A. Agora tem uma coisa, não dá nem para Não, falar não, nesse não é o momento. momento, não é o momento. Edemar, Pode esquecer, né? Edemar, Ninguém contrata não fale. 20 jogadores e trocar um elenco nada, né? inteiro. Ainda mais um elenco Mas fechado. uma como informação, Eu acho que é tudo eu acho que bem, é prejudicial Claro ao que é. momento do Curitiba. Não, isso É, claro. tá aí, Aí é pega o fofoca site da aí, oposição. pega o É, site é. desse Se eu estou aí. falando Não, nesse mas aí momento, tudo Eu bem. nunca vi um Site time de torcedor, trocar daí O site ficam é- fazendo. Capitão, você já viu algum clube mandar embora 20 e trazer 20? Pelo Eu nunca site, vi isso. Pelo Eu site, nunca pelo vi isso. site, o Mozart já estava fora 10 rodadas atrás. não tenha dúvida. Não é coisa por aí. séria, aqui é Eu coisa acho que esse séria. não é o momento. Todos nós Isso, sabemos claro. as necessidades de cada um. Aqui Se é- o Atlético passar, vencer, tiver acesso, se o Curitiba Tá certo, Eduardo. vencer e tiver acesso, a gente Aqui é sabe, sério. eles lá sabem. Que não dá Claro, para fazer claro. polêmica. E esses jogadores que estão jogando bem ou mal, não sei o quê, eles vão conseguir uma classificação espetacular de retorno ao plano maior do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, Tem um não é detalhe. Copa do Brasil. Capitão, se eu tem tiver nada falando disso. isso, Sempre aparece, Ei, Jânio, sempre é. aparece alguém para distorcer as coisas. Não, e pra isso brincar. tem Claro. tem Tem um contrariedade. detalhe. Como é que vai mandar embora um time que foi campeão? Mandar embora todo mundo? Tem Você um detalhe, pode- vocês estavam falando de vestiário, né? O Mozart tem esse grupo na mão. Os jogadores são fechados com ele Cláudio Marques e vão esteve para aqui. E fechado entre Tô- eles e entre também. eles. Isso que é O Cláudio importante. Ele- Marques esteve aqui. Né? todo jogo, você vê sangue no olho, eles vão para cima porque querem ganhar. o Cláudio- Pode até a técnica não ser a melhor, mas vontade não falta. O Cláudio esteve aqui com o Hermes e o Cláudio está dentro do clube faz tempo. E ele tem liberdade para ver para cá, para lá, que ele é legal, pai. Ele viu os jogadores, sabia que ia dar a coisa certa, e o Cláudio está dentro do clube. Ele falou que o Mozart tem o domínio do time. Tem. Tem o Mas a domínio. coisa bem, mais isso a gente relevante observa. que Ele ele tem o falou... domínio que é um cara que largou a Série A para vir Pra aqui vir pra Série B. E ele falou por sentimento que ele gosta daqui do clube. Ele começou aqui, eu não sabia, ele começou no time aqui de Suburbana. Então, E, Passou pelo Paraná, depois Curitiba. sim, foi. Então ele veio para fazer um trabalho. Aí queriam mandar embora na 4ª rodada. Então E, capitão, ele mostrou competência. O Cláudio falou mais uma coisa bastante relevante. Diz que termina o treinamento, os jogadores ficam ali 40 minutos batendo papo. Naquele tempo não, nosso. não é aquela coisa, terminou o treinamento, tomar banho aí. Unido. Não, Sim, hoje- não. grupo, Aqui, são ó. amigos. Espera aqui. Amigos. Espera um pouquinho. Tô Aí, indo. o cara tá no campo e já tá falando. É, Hoje. Isso é importante também, mas né, é Gênio? importante, claro. Pô, A amizade entre os jogadores. Tem que Então, ser. dentro do clube lá, como vocês sabem, o Cláudio teve aí, tá o Cláudio, tá o Anemir Alcântara, tá o Jetson, tá o Pepo, Tá certo? também E o. o auxiliar do moço lá, o Nascimento. Nascimento. Nascimento tá lá. Então, Isso se é eu, bom. sou, eu perguntei ao Cláudio se o Mose reuniu eles assim, ou reúne quase toda semana. Eu, se eu fosse o Mose, reuniria toda semana esses cinco pessoas assim. Isso é um exemplo do clube. Claro.
Sempre do clube. Ele sabe que ele só na categoria de base, sabe que é bom e que é ruim. Você sabe, certo? Viu, Eduardo? Por exemplo, pode ajudar muitíssimo. O Atlético tinha quantos jogadores campeões já trabalhando lá e depois liberaram todos? O último foi o Paulo Miranda, que eu vi um dia, vimos 3, 4 dias atrás. O Mário mandou todo mundo embora. Era tá aí as dificuldades que estão passando em todas as categorias. Agora, isso é uma verdade. Os caras, os rapazes que estão lá, os jogadores, ex-jogadores, gostam do clube. Eles gostam do clube. Você não está lá porque você gosta do clube. Tem a posição, tem o seu emprego, tudo bem, mas atrás disso daí tem o lado da desportividade, o sentimento de quem viveu o vestiário. Claro. Põe 4 desses para falar com os caras lá, os caras, pô, quem o cara é? Mano, vai lá no museu, tá tudo lá. Dá valor. É que nem entrar na vila, né? Você entra na Vila Belmiro, tem uma foto, né? Uma parede lá, você vê? Você vai no corredor, você já começa a ver. Aí você vê o time do Santorval, aquilo assusta. Pelo amor de Deus. Mas no Couto Pereira tem a foto de vocês, tem o desenho de vocês dois lá no muro já também, né? Falar do Curitiba, eu já dei um destaque antes, mas Curitiba ganhou do Atlético ontem por 1-0. Pela Taça Federação Paranaense, vai jogar contra o Azuris nas semifinais e outro jogo será Cianorte e Rio Branco. Domingo já. Paladinho quer saber do Londrina. Sabe por que o Londrina subiu? Foi para B, né? Voltou no VGD, era duro jogar no VGD. Ele estava naquele estádio maluco, grande, era muito. Você tem que ter um campo. E o povo só enche o estádio para ver time paulista. O gramado era bom, né? Do VGD. Nosso tempo não, agora tá ruim. Era horrível. Pelo amor de Deus, que é isso? Nós jogávamos lá, os caras não gostavam do Curitiba. Eles não gostavam do Curitiba. Eles têm um projeto no Londrina. Desde que você chegava, era duro ganhar deles lá no VGD. Não só o gramado era ruim, até para nós da imprensa, para transmitirmos lá, ficava no meio da torcida. É verdade. Nós tivemos uma bronca, ficava na frente, não dava para assistir, não dava para ver bem o gramado. Eu e o capitão fomos transmitir um jogo do Curitiba lá, tivemos um monte de problemas. Não, os caras me reconheceram. Queria bater. Que me reconheceram. É que eles tinham tomado um gol em cima da hora. É arbitragem, xingaram a gente. E o pior, Hidalgo, naquela época, eu estava na Rádio Clube Paranaense, você ia para o interior, você às vezes enfrentava a raiva, a bronca dos torcedores. Eu me lembro, por exemplo... Curitiba, fala aí que o Londrina foi roubado. Ele só via 49 da coisa. Exatamente. Então, um dia eu estou em Francisco Beltrão, foi jogar, acho que era o Paraná, que foi jogar lá, o Sidney Campos era o repórter. E quando entrou em campo o time do Francisco Beltrão, houve um foguetório fantástico. E eu falei assim, que beleza, olha que foguetório bonito aqui no estádio Anilado. O pessoal deve estar com muito dinheiro aí, virou um cara, tá tudo antena ligado, o cara virou para mim. E temos mesmo, e temos muito mesmo. Então, capitão, do Londrina, o Londrina foi o vice-campeão, perdeu para Ponte Preta, 2-0. Mas nada alterou. Nada alterou. Só e o Londrina 4. já confirmou o Roger como seu técnico para 2026. O Roger, você jogou com o Roger? Teve o Roger lateral esquerdo, né? Não, o Roger centroavante. Não era. O Roger é bem mais novo. Ele jogava na Ponte, né? Jogou bem na Ponte. Ele jogou onde? No Corinthians? Jogou no Corinthians. Não, e tem um detalhe em relação a Londrina. Parece que agora a cidade se tocou que precisa prestigiar o time do Londrina, o que não acontecia antes. Porque era time de empresários, né? Agora é SAF, né? Porque era time de empresários. Havia sido alugado o futebol para outros empresários, né? Não deu certo. Inclusive, e a torcida abandonou o clube, né? Daqui. E o perfil de Londrina mudou muito. Em termos de população. Tem muito corintiano, São Paulino. Não, sempre foi, né? Sempre foi. Mas agora, ultimamente... Porque a ligação com São Paulo até é muito grande. Próximo, né? Londrina agora só lembrar, a época do café, né? Vamos lembrar, você de casa, se inscreva e dá o like. Gênio? E mais um detalhe... Mete o dedão aí positivo, um joinha, né, Marquinhos? Certo? Joinha. Estamos cada vez mais inscritos e também... 4 mil, 5 mil visualizações. Tá disparando, capitão. Tá disparando. Tá maravilhoso. Eu queria tomar a liberdade. Só fechando Londrina, o VGD vai entrar num processo de reformas também para ampliação. Ampliação. Para ampliação. Mas o gramado hoje tá bom lá. 7, 8 mil agora. Gramado tá bom.
Então não serve para uma Série B, né? Vai ficar acontecendo o que aconteceu com o Operário, né? Se pensa em subir, você tem que ampliar o estádio. Agora, embora para Londrina, se subir, tem estádio. O Operário não corre mais esse risco? Não, o Operário já está 42 já pontos. Está com 42 pontos. O Operário se estabilizou na B e é isso que ele quer por enquanto, né? Enquanto não puder aumentar a capacidade do estádio, fica aí na B. Um projeto tem espaço, os dois têm espaço, né? Tanto Londrina como... Apesar da conquista da Ponte Preta, grande número de jogadores entrou na justiça contra o clube pelo atraso de salários. Um dos jogadores, Wanderson, tem a receber 345 mil reais do clube. Aí não paga, né? O que eu queria tocar um assunto, nós sempre falamos muito de arbitragem, VAR, problema de arbitragem, está aqui um especialista em arbitragem, que é o Eduardo Vieira. Uma informação que surge da Europa. Futebol da Turquia que consagrou um pouco mais o Alex. O Alex é o rei do futebol da Turquia, jogando pelo Fenerbahçe. Estátua. Merecidamente. Lá aconteceu agora o seguinte. 100 árbitros da Federação Turca de Futebol mantêm contas em clubes de apostas. Foram afastados 100 árbitros. E teve um cidadão lá... Raposa cuidando do galinheiro. Isso aí que você quer dizer, né? É isso aí. 7 dos quais envolvidos diretamente em resultados. E só uma pessoa lá, negócio de aposta, fez 18.227 apostas. Aliás, eu vou falar com você sobre isso, acho que tem gente já monitorando, querendo uma liberação, quer dizer, que a arbitragem tem um outro comando. Vamos falar sobre isso. Eu queria falar com gente sobre o Alex. O Alex, bom, como jogador, fenômeno. Como é que você sente ele na beirada do campo? Como Conhecer técnico. Futebol ele tem. O que você está achando? Conhecimento ele tem. A maneira como ele se posta ali, ele não é mostrando autoritário, pelo contrário, é a cara de conversa. Fica humilde, né? E tem que entender ele dessa forma ou tem que ver uns técnicos aí que tem que xingar todo mundo? Não, ele tem que ir naquela Você acredita que o Alex vai... Eu gosto, fala o jeito, o estilo dele. É bom falar porque as pessoas perguntam para nós. Não tem fica como. ruim, porque eu vi o garoto, nós vimos ele garoto. Fala mansa, viu, capitão? Ele fala mansa, isso, né? Mas ele é inteligente. A maioria faz esse espetáculo para televisão, não é? Ele é inteligente. Se as TVs cortassem a imagem de técnico, eles prepararam muitos deles parariam de fazer toda essa palhaçada. Você sabe que tem muitos jogos que eu estou vendo que já estão cortando o técnico. Corta. Estão cortando. Tem que mostrar o jogador. Gênio, pô, aqui vai entender o quê, pô? Duas linhas. Mas conta do Alex. Vamos então, lá. o Alex seu comentário é bom. Começou lá no São Paulo, né? Já tem Você acha que ele adiantou, ele poderia ter continuado mais lá? Ele podia ter continuado um pouquinho mais lá. Porque ele trocou lá para ir para o Avaí, foi um mau negócio para ele, não foi? Mas aquele lance é um chute, né? Chute no escuro, ele deu, foi infeliz. Vontade de ser treinador em time da Série A ou da B, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E aí, capitão, me permita, eu acho o seguinte, você tem que escolher. Eu acho que um técnico, um cara como o Alex, do perfil como o dele, não dá para fazer uma aventura. Qual é o time que eu vou? Esse time é organizado, tem seus pagamentos... E não precisa de dinheiro, né? Não, aí é que tá. Mas esse é um time que ele dá estrutura para o seu elenco. Vocês vão ficar comigo o tempo todo? Né? Agora não, é um time que só busca resultado. Qualquer derrota você já está no bico do corpo. Você sabe que é um exemplo? O Rogério Ceni, para mim, sempre foi um exemplo. O Ceni poderia ser presidente de São Paulo. Ele tem um tamanho desse aqui... 1.500 jogos, 150 gols. Ele tem ele penou para chegar onde ele está. E dizem que ele é trabalhador. Ele só acertou porque o Fortaleza deu essa condição para ele, capitão. Porque no Fortaleza foi que ele se estabilizou. É ali que ele iniciou o trabalho. E ali que ele fez um belo trabalho. Exatamente. Exatamente. Bom, capitão, mais um assunto interessante. Eu queria só dar... Você acha que a CBF vai largar de mão a questão da arbitragem, que é um pepino exagerado? Tá? O primeiro aspecto que eu vejo é o seguinte, embora já haja um semi-profissionalismo, eu acho que o primeiro aspecto é você tornar os árbitros profissionais.
Agora, o grande problema é que ninguém quer assumir o ônus de profissionalizar o árbitro, né? É um custo elevado. Mas se tem alguém, seria a CBF. Mas e aí como é que você tira da CBF? Não tem. Esse seria a melhor forma, para evitar qualquer problema de ingerência. Né? Fazer um grupo, a mesma comissão de árbitro, mas agora, ela ter poderes para poder fazer as escalas sem alguém acima. Presidente da CBF, nenhum deles é maluco de entregar um... aí é que tá. Esse daí é um negócio de cofre. O grande perigo... Esse negócio de laboratório é uma coisa louca. É por isso que a arbitragem no Brasil ela corre esse risco, porque ela nunca vai ter respaldo, porque o respaldo e não vai ter respeito. É pro clube. E não vai ter respeito. Não tem respeito porque da o clube torcida, tem mais da imprensa, força que o árbitro. É verdade. Então você precisava alguém que desse respaldo ao árbitro. E, claro, melhorar a estrutura da arbitragem. Olha, os caras pagam hoje, para ser muito árbitro, o cara tem que pagar ele vai no... Ele paga o personal, ele paga o personal, eles pagam tudo. É profissional, pô. Ele vai exercer a carreira. A vinda do Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira abriu uma brecha no Real Madrid, que colocou um ex-jogador, Xabi Alonso, para comandar o time. O Real Madrid lidera hoje o Campeonato Espanhol, o Campeonato da La Liga. Só que esse Xabi Alonso arrumou um problema terrível. No último jogo diante do Barcelona, que o Real ganhou, a principal figura da partida foi Vini Júnior. Lá pelas tantas, o técnico resolveu substituí-lo. Ele saiu de braços abertos, reclamando e criticando o treinador. Ainda pode fazer isso sacanagem. Desceu, mas ele também não pode se achar o rei de tudo, né? Não pode fazer isso. Isso é boleiro, ele foi boleiro, Xavier. Então é mais coisa aí. E o outro não foi profissional. É mais coisa. O Vini Júnior desceu, não cumprimentou ele, como normalmente acontece quando os jogadores são substituídos, foi direto pro vestiário e saiu do estádio e foi embora. O presidente Florentino Pérez... jogo, você lembra? Lembra quantos minutos? 30 minutos do segundo tempo. Lá, já no final do jogo. Bom, a verdade, muito mimimi. É muito mimimi. O problema não é só esse do Vini Júnior, não. Pois é, mas os jogadores estavam ganhando o jogo. Olha aqui, ó. Os jogadores estão contra o técnico. Por exemplo, o Rodrigo. Corporativismo tem, né, filho? Bom. O Hendrick. E tem mais um jogador brasileiro. O Hendrick tá indo embora. Então, além desse, tem um peso lá que... Além desses jogadores que estão contra o técnico, Vini Júnior, Rodrigo, Éder Militão e Hendrick, tem mais outro Camavinga, o Ridiger e o Valverde. O técnico realmente arrumou um problema com os jogadores, apesar da boa campanha do Real Madrid. Você sabe qual é o maior nome do Real Madrid? É o seu presidente, Florentino Pérez. Claro. Ele manda, o Luxemburgo chegou cheio de 9 horas lá, nem falava espanhol, nada. E ele estava tirando o Ronaldo, faltava 10 minutos sempre tirando o Ronaldo para dar a impressão que ele era brasileiro, mas comigo não. É o caso do Xabi Alonso, né? Sabe o que aconteceu? O cara, ele depois andou dizendo aí, o Florentino chegou para ele e falou, olha, você está enganado, o Ronaldo é figura maiúscula do o povo está aqui para ver ele jogar. Está aqui, você vai tirar ele 10 minutos, isso aqui é um espetáculo. Ele achava, o que ele pensou? Ele pensou nele. Esse eu critico o Luxemburgo. Ele tem os brasileiros na mão. Mas ele assume isso, né, capitão? Deixa eu tocar. Não, ele quis dizer que ele tinha... Isso. Ele assume que ele errou. Ele queria mais do que... Eu escalo quem eu quero, não precisa ser brasileiro. Ele tinha que se valorizar junto com o jogador. Como é que é isso? Claro. Aí caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Deixa eu perguntar uma coisa para o Aladim aqui, capitão. Agora vamos falar do livro. Você nunca pensou em ser treinador, Aladim? Não. Ninguém nosso que ninguém. Vamos falar do livro? Porque eu gosto de todo mundo, só tem que jogar 11. Tem 30, não pode jogar com 30. Vai falar assim, o garoto, vem cá, faça assim, ó. Quando você estiver aqui, joga lá. Todo mundo está esperando que você vai dar. Joga lá. Né? Joga lá de 3 dedos. Joga aquela bola. Outra pergunta para o Aladim. Depois que você parou de jogar, teve algum jogador assim que você achou que jogava parecido com você? Não? Alguém que você... Opa, esse aí. Que lembrava você. Lembrava. De Seuzinho.
Que era do Curitiba. Quero dizer os espectadores também, né? Os amigos que estão nos acompanhando. O Garoto dos Pinheirais. Garoto dos Pinheirais subiu em 70, né? Subiu, mas pegava lá quem? Rinaldo, Aladim, depois na sequência. Ele não jogou no Curitiba e jogou 3 Copas do Mundo na seleção brasileira. Veja o que era um... E a minha vida foi a sorte dele. Profissional. Eu quero falar, é uma verdade, o seu Juca, o pai dele, vinha falar com a gente. Não somos nós que escalamos. Claro. Ele até que a Aimoré colocou ele no meio, colocou errado, ele não era para jogar ali. Ele era para jogar um pouco mais pela velocidade dele. Ele era um ponto ainda que vinha para cá, a gente chamava de futebolino, ele tinha tanta força física que ele passava por você, ia lá, ia pro lado direito, voltava aqui. Jogava para ele e para você. Guri, vem cá, você quer jogar onde? Me fala porque eu vou na época do teste de Cooper, lembra disso? Ele fazia 9 e nós 7. Nós jogávamos na Praça Oswaldo Cruz. O Nedo, o Levir, o Dirceu, eu. Você estava nessa. Só craque, menos eu. E aí a gente fazia um aquecimento, dava umas 2, 3 voltas no campo, né? Ele dava 4, e nós dando uma, ele dava 2, 3 em cima da gente. Não, ele dava 9 horas no circo treino. Era um sprint. É um espetáculo de... Fala então, gente. De Seuzinho, a felicidade dele foi eu ter vindo para cá. Eu vim em fevereiro, e março parece ele Botafogo. Você ficou aí. Não, ele veio aqui e perdeu, aliás, né? Ele veio aqui com o Tim. Ele veio o Tim e veio o Dirceu na ponta esquerda, tomaram um vareio. Eu falei pro Dirceuzinho, errou, né? Mas vai fazer o quê? Antes que a CEF complete o negócio sobre o livro. Eu quero falar do livro. Uma pergunta, porque me fizeram esse dia na lotérica. Que fim levou o Pachequinho? Tá aí. Teria que ser aproveitado. Aí sim, mas o Paraná Clube está montando um time, por que não pega o Pacheco? Pegaram o Tcheco, por quê? Pachequinho. Já foi bem lembrado. Foi treinador do São José também. Bem lembrado. Olha que dupla, hein? Tcheco e Pachequinho. Seria ótimo. Quando é que o Paraná Clube estão falando? História do Gênio. Então, Paraná Clube. Tem foto lá, Gênio? Deve ter. Tem fotos. A gente vai começar agora. O grande problema meu com ele, do livro que ele fez também, foram as fotos. Tem escolher como, né? A gente vai começar agora. 3.400 fotos. A gente vai começar agora na semana que vem, né? O processo das entrevistas, daí, né? Vamos ver outras pessoas também para falar. Vamos combinar isso certinho. Mas a ideia é lançar o livro para o ano que vem, que ano que vem o nosso Gênio faz 80, então... 80 anos. 80 com o livro. 80 com o livro. Aniversário de 80 anos, eu fiquei feliz. Vamos divulgar muito esse livro. Vou dizer uma coisa para ti. Foi a melhor... Time dos 80 aqui, hein? Time dos 80. Foi a melhor coisa que eu fiz. E passa rápido demais, né? Gênio, ele sabe que eu não queria fazer. Achava que era cabotirismo, sei lá o que eu achava. Né? 50 anos depois que você deixou jogar bola, vai falar o quê? E 50 anos a galera tá aí, foi um sucesso. E não chegar até os 100 e tá tudo bem. O quê? Eu tinha receio que ia ficar livre, não tem. Livro nosso agora. Eu tenho ciúmes, eu não tenho mais. Estou segurando o livro. Mas, Gênio, é uma coisa boa, bacana, você vai sentir. E eu fiz o seguinte. Todos eles sabem. A livraria, não sei qual que é o teu pensamento. O meu já vou falar. A livraria por quê? Porque a minha vontade, até hoje, ele sabe, nós fomos em vários lugares, queria ver o cidadão, queria conhecer o cidadão para pegar o meu livro. Eu queria conhecer, acho isso tão bonito, cara. Não, ele vai comprar lá na livraria tal, e não sei o quê. Ver você, assinar para ele. Até isso acontece permanentemente. E a tua história é linda. Então, vai falar um pouquinho de política? Pelo teu exemplar maravilhoso que eu vi lá, tá aí o ACEF aí. Vai pegar uns amigos vereadores. Tá 99% já. Vamos começar essa semana aí já. Não tem, vai nessa. É uma boa, né? Uma pergunta capciosa aqui. Qual bastidor que é mais complicado, do futebol ou da política?
Eu já sei a resposta. Da política. Política, rapaz, não é fácil não, cara. Bom, vamos embora. Você vai contar no livro? Capitão, Vai lá. Vou contar no livro algumas coisas, eu vou contar, cara. Aí, tá certo. Papo reto, né? Vou fazer igual o Josias Lacour. mandar um abraço para Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em Myrtle Beach, para o meu amigo Leonel, antoninense como eu, e que acompanha Jogou com o Hermes. o nosso. Tá vendo, com o Hermes, Romauro? exatamente. Nós estamos chegando na Pra América. Carolina do Norte também, para não ficar triste. Então, Obrigado pela Jogou com presença de vocês. Obrigado, Eu agradeço. Conta com a gente. grande gênio. Quantas eu tenho certeza vezes que a você hora quiser tiver que eu o livro, esteja aqui, vai eu ser estarei. aqui. Vamos lançar aqui o livro, né, Demar? Vamos. Vamos. Edu, obrigado mesmo. Valeu, Opa, capitão, um um abraço. Até a Obrigado. próxima. Tchau. Aliás, segunda-feira, eu estou de aniversário, hein, senhor Edemar? É mesmo? É? Segunda-feira. Vou Tá? ter que encomendar um buquê de flores, então. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mestre Esporte Clube chegou a